Olá, pessoal do canal Dr. Cune, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aí ao canal, tá? Se você ainda não é inscrito nesse canal, o que você está esperando? Faz a inscrição aí, tá? Para dar uma força aí pro nosso trabalho. Ativa os sininhos de notificação para receber notificações de nossos vídeos, tá? E desfrute aí de todo o material que a gente preparou ao longo desses anos aí, né, para a cunicultura brasileira. Então, muito obrigado a todos aqueles, tá, que nos apoiam nesse trabalho aí que a gente faz com muito carinho e amor. Muito obrigado a todos. Bom, nós estamos aqui gravando aulas, tá, para o canal. Aulas bem detalhadas, tá? Para a gente poder deixar aí no canal para consulta, né? Para também a gente um dia utilizar numa disciplina de cunicultura ENP à distância, ou então a gente utilizá-las em um curso de formação inicial em cunicultura, né? Que a gente pretende colocar aí, propor para os próximos anos, tá? Então essas aulas a gente está dividindo elas em algumas partes, a gente está limitando aí em 15 a 20 minutos, ok? Cada uma dessas partes, e você vai encontrar, tá, as outras partes dessa aula aqui no link da descrição. Hoje o nosso assunto é raças sobre coelhos, tá? Nós não vamos gravar tudo hoje, porque é um material muito grande que nós ainda estamos preparando, ok? A gente então preparou a metade, onde a gente fala do conceito de raça, da classificação das raças, quantas raças que é indicado para o cunicultor ter, como que é o registro de raça, se existe registro genealógico ou não no Brasil, entenderam? Então a gente vai começar a falar sobre as raças no dia de hoje, tá? E num segundo momento nós vamos gravar para cada uma das 20 raças mais importantes que a gente considera. Lembrando também que essa aqui é a quarta aula do canal. Nós já gravamos aí uma aula referente ao coelho, a história da utilização do coelho a nível mundial, história da cunicultura, o desenvolvimento da cunicultura, ok? Depois gravamos também uma aula sobre a história da cunicultura brasileira. Depois a gente gravou uma terceira aula sobre benefícios da cunicultura para a sociedade. E aí a gente falou de cada benefício. Se você tiver interesse nessas 3 aulas, é só você procurar aqui no canal, tá tudo aqui dentro. Se por acaso você não encontra, entre em contato conosco que a gente vai mandar o link para você, tá bom? Bom, então nesse momento agora nós vamos compartilhar a nossa tela aqui para a gente poder falar um pouquinho sobre as raças em cunicultura. Bom, nós vamos falar bastante, sem pressa, ok? Porque a gente quer deixar um material detalhado sobre a raça. Olha, obviamente que a gente, nessa aula de raças, a gente não vai especificar muito dentro de cada raça, mesmo porque aquele conhecimento prático do dia a dia observando os animais, esses detalhes, tá? São muito parte do trabalho dos cunicultores ali no dia a dia. Então, por isso, eu indico também você que quer saber mais de alguma dessas raças, para estar visitando também o canal de alguns cunicultores que falam muito sobre as raças e detalham muito mais do que eu vou detalhar aqui. Como, por exemplo, o canal do Coelho Bonito, Cabanha Coelho Bonito, tá? Um amigo Flávio lá, a gente indica o trabalho dele, um trabalho sério, e ele detalha muito bem as raças, dentre vários outros canais de cunicultores que têm feito um belo trabalho aqui no YouTube também. Bom, então sem mais delongas, vamos começar a falar sobre as raças aqui. E a primeira pergunta que nós vamos, né, fazer aqui em cunicultura, nesta aula, é o que são as raças. Gente, a primeira coisa que a gente tem que conceituar são as raças. Na cunicultura, a gente trabalha com raças, assim como na bovinocultura, é mais comum se trabalhar com raças também. Em outras atividades produtivas, é mais comum se trabalhar com linhagens, tá? Já na piscicultura, por exemplo, se trabalha com diferentes espécies. Então, vamos classificar, vamos entender melhor tudo isso aí que a gente está falando. Bom, dentro da espécie Oryctolagus cuniculus, nós temos várias variações, ok? Cada variação a gente chama de raça. E raça será, então, aquela população, aquele grupo com características definidas que vão passar essas características a seus descendentes, tá? Quando a gente observa uma raça, a gente pode definir algumas características que distinguem dos outros animais da mesma espécie. Ok? Então, o coelho é um só que nós temos várias raças diferentes. Ok? O número de raças vai variar conforme a associação de cada país.
Porque cada associação vai definir, tá, as raças que são aceitas com aquele padrão, com aqueles padrões que ela está definindo para cada tipo de raça. Então, há aqui no Brasil algumas raças que ainda não são catalogadas em algumas associações. Na verdade, a gente ainda não faz essa catalogação. A gente se baseia no conceito de raça e na definição de raças, de padrões raciais de outros países, ok? Então, o número de raças vai variar bastante. Aqui no Brasil, a gente tem bastante raças também, tendo animais disponíveis aí em vários coelhários, principalmente coelhários mais tradicionais, como no Rio Grande do Sul. Nós temos algumas dezenas de raças, talvez 30, 40 raças aí disponíveis. Algumas delas são mais utilizadas que outras, claro. Algumas outras têm mais um valor biológico para a gente e nós temos que conservar todas elas, né? Mas nós temos aí algumas dezenas de raças aqui no Brasil. Considerando o coelho, a gente só não tem mais raças que cães, tá? Mas, dependendo da associação de cada país, eles podem reconhecer aí por volta de 65, 60, ou um pouco menos ou um pouco mais, conforme a associação de cada país, ok? Bom, outro conceito muito importante em cunicultura é o das variedades. Ou seja, quando a gente fala em uma variedade, nós estamos dentro da mesma raça, tá? As variedades são pequenas variações naqueles animais daquela raça, normalmente relacionadas à coloração da pelagem. Pode ter outro tipo de variação dentro da raça, mas normalmente está associado com a coloração. E o exemplo mais típico que nós temos aí de variação dentro da raça, ou seja, uma variedade diferente, é dentro da raça Nova Zelândia, onde nós temos a variedade vermelha, a variedade branca e a variedade preta. Então, nós temos três tipos de Nova Zelândia. A raça seria Nova Zelândia, a variedade branca, vermelha e preta. Dessas três, a mais comum é justamente a branca, que é o coelho, né, mais tradicional, é o coelho mais utilizado hoje em dia, seja para fins diversos, né, para produção de carne, para produção de pele, animais de laboratório, e pode ser utilizado também para coelho pet. Não nos podemos esquecer que qualquer coelho pode ser utilizado para coelho pet. Alguns são mais indicados porque são mais dóceis, são menores e por isso têm uma preferência maior, ok? Mas, teoricamente, todos poderiam ser utilizados, ok? Bom, entendendo então esses dois conceitos de raças e de variedades, a gente passa para o próximo conceito, que é o de linhagem comercial, que aqui no Brasil ainda não é muito trabalhado. A gente ainda não trabalha com linhagens comerciais. Nós não temos empresas aqui no Brasil que nos vendem linhagens comerciais de coelho. Nós até podemos tentar produzir um animal diferenciado a partir de cruzamentos, mas nós não temos ainda a possibilidade de compra de material vindo de uma empresa que vende esse material como linhagem, né? Isso é muito comum, por exemplo, pessoal, na avicultura, na suinocultura, tá? Essas atividades na atualidade trabalham basicamente com linhagens, que são grupos de animais que foram melhorados para determinadas características. Então eu tenho linhagens, por exemplo, que veio do cruzamento de algumas raças que são melhoradas para ter uma melhor prolificidade ou uma melhor habilidade materna ou uma melhor longevidade. Tudo isso que eu falei são características de fêmeas, de linhagens de fêmeas. Normalmente, as linhagens de macho estão mais relacionadas com características de ganho de peso, conversão alimentar. Então, se eu pego dentro de um programa de melhoramento, misturo algumas raças, isolo uma população e nessa população eu começo com melhoramento genético, seleção e melhoramento genético, após algumas gerações, tá? Pelo menos aí umas 20, 30 gerações, eu tenho uma linhagem formada. E aí eu posso comercializar essa linhagem, ok? Aqui, por exemplo, nós temos alguns exemplares de animais de algumas linhagens comerciais que hoje são utilizadas na Europa, ok?
Aqui, por exemplo, pessoal, nós temos 3 linhagens que hoje são utilizadas na moderna cunicultura europeia, né? Nós temos aqui todas as 3 linhas de fêmeas, ok? A GP ótima, a PSI La óptima e a PSI Plus óptima. Vejam aqui, por exemplo, que nós estamos falando de animais de altíssimo potencial genético. Basta você observar aqui que essa linhagem aqui PS, tá, I Plus ótima, ela proporciona 10,5 a 11 nascidos vivos por parto. Isso é, obviamente, de média, ok? Então, são linhagens com alta capacidade reprodutiva que foram melhoradas aí ao longo das últimas décadas. Bom, vale aqui um comentário muito importante que é o seguinte: a nossa cunicultura brasileira, nós ainda trabalhamos muito com o conceito de raça única na propriedade. Nós vamos dar um salto muito grande quando a gente começar a trabalhar com a matriz mestiça. Isso, obviamente, falando de produção de carne, porque se for para produção de pet, aí já não vale esse conceito de mistura de raças, ok? Mas quando o assunto é produção de carne, nós temos que misturar as raças, porque com a formação desse animal híbrido, nós vamos ter uma série de vantagens, conforme a gente vai falar daqui a pouco. Ok? Então, o primeiro passo que nós precisamos dar aqui na cunicultura brasileira, considerando a cunicultura corte, é justamente misturar raças estratégicas e trabalhar com animais híbridos. Esses todos que vocês estão vendo aqui, ó, são animais para produção de carne e também são animais híbridos melhorados ao longo de várias gerações. Ok? Só lembrando que esse comentário não vale para a cunicultura pet, onde é interessante que eu mantenha um padrão racial muito bem definido e não trabalhe o cruzamento entre as raças. Ou seja, eu vou sempre especializando dentro daquela raça, ok? Pessoal, para exemplificar melhor aqui, eu vou mostrar para vocês um cruzamento muito simples que a gente pode fazer, basta ter 3 raças distintas para a gente lá no final produzir um animal para venda que a gente chama de tricross, tá? Tricross, que a gente chama de tricross, ok? Que é um animal que veio de 3 raças. Eu posso ter 2 raças maternas aqui, tá? Essas raças de boa prolificidade, de boa habilidade materna, boa longevidade, que pode ser a raça Nova Zelândia Branco com a raça californiana, a raça Califórnia. Elas então vão dar aqui a minha matriz F1. Essa que vai ser a minha matriz que eu vou trabalhar na minha granja, ok? Em uma evolução do sistema, os cunicultores podem até vender essas matrizes F1 para outros cunicultores que não precisariam, então, manter os animais originais das raças mães dentro da granja. Ele pode trabalhar somente com as matrizes F1, comprando ou produzindo as suas matrizes F1. E essa fêmea F1, então, que você está trabalhando aqui, tá? Vai receber monta ou vai receber sêmen de uma raça boa para produção de carne, como, por exemplo, o grupo genético, a raça Botucatu, ok? Lá no final aqui, você vai ter, então, ok? Um tricross, que é um animal que tem um melhor desempenho produtivo, justamente porque aproveitou o melhor de cada raça. Isso a gente chama de heterose, quando nós temos ganhos genéticos, ok? Porque nós misturamos a raça. A gente precisa fazer mais isso em cunicultura, ok? Bom, já que a gente falou de heterose, a gente precisa comentar disso. Toda vez que a gente vai falar sobre a raça, a gente tem que colocar alguns conceitos genéticos que são importantes aqui para a gente. Bom, quando trabalhamos com a cunicultura corte, é muito interessante para a gente o conceito de heterose. Por quê? Porque nós misturamos raças. Quando a gente trabalha com a heterose, a gente verifica que a média dos filhos é superior à média dos pais. Entenderam? Então, quando eu começo a cruzar animais de raças diferentes, né, desde que sejam raças já selecionadas para isso, eu vejo que há um ganho genético.
porque os genes começam a melhorar. E assim, então, eu consigo ter animais mais produtivos, mais prolíferos, ok? Isso é muito importante. Essa estratégia da heterose, né, você aproveitar esse vigor híbrido, é muito utilizado, por exemplo, na bovinocultura, onde há décadas tá, os produtores vão cruzando os animais de raças diferentes e vão obtendo um mestiço de melhores condições. Você, por exemplo, quando cruza o holandês com o zebu, você nada mais está fazendo que aproveitar o melhor de cada uma dessas raças, a produtividade do holandês e a rusticidade do zebuíno. Então isso é importante demais. E na cunicultura corte nós precisamos aproveitar mais essa heterose. Outro conceito muito importante também, pessoal, é o conceito de consanguinidade ou endogamia. O que, que acontece? Isso está muito relacionado quando os genes são mais próximos, e aí, quando os animais são cruzados entre si, começa a aparecer, tá, o gene duplo recessivo em algumas características, e isso normalmente está relacionado com características ruins ou de baixo desempenho. Não é bom quando a gente cruza animais parentados, justamente porque começa a aparecer problemas relacionados a isso que eu falei do gene duplo recessivo, ok? Então, assim, de maneira geral, não é muito bom em cunicultura que a gente cruze animais muito próximos. Em alguns casos muito específicos, isso pode acontecer, tá? Dentro de uma pequena população, quando você quer fixar alguma característica, você pode até utilizar esse artifício, desde que receba orientação técnica para fazer isso, ok? Mas, em 99% dos casos, a gente não indica a consanguinidade, tá? A consanguinidade pode reduzir a produtividade do seu plantel, o número de nascidos vivos, começa a nascer animais com maior número de defeitos, entendeu? Então, normalmente não é indicada, salvo alguns casos mais raros, ok?